Olá pessoal, bem-vindo uma vez mais aqui no canal. Estamos de volta aqui para comentarmos mais um pouco a respeito da Bíblia Sagrada, né? Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, possa estar abençoando a sua vida, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, possa estar sobre você que me ouve e que me assiste neste momento, né? Neste momento, aqui, nosso momento da palavra, neste vídeo eu quero falar a respeito que Jesus é capaz de mudar a vida do ser humano. Hoje eu quero falar o porquê que Jesus tem condição de mudar, ou só Jesus tem condição de mudar a vida do ser humano, né? Então eu quero mostrar aqui dentro do contexto bíblico, junto com você, que está aí me assistindo, né, abrir aqui o nosso entendimento, por que só Jesus tem o poder para transformar a vida do ser humano. Fica comigo aí até o final, vamos aí juntos aprender aqui um pouco mais a respeito da Bíblia Sagrada. Pois bem, como de costumes, vamos tomar por base aqui um versículo da Palavra de Deus, que está em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo aos Timóteo, capítulo de número 15. Olha aqui o que diz, o versículo de número 15, né? Primeira carta de Paulo aos Timóteos, e o versículo de número 15, diz assim, ó: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Pois bem, Paulo está dizendo aqui que Jesus veio para salvar os pecadores, o qual ele era o principal. Paulo se considerava o principal dos pecadores. Por quê? Bem sabemos a história da conversão aqui do apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, né, que era Saulo de Tarso, que perseguia o povo de Deus. Paulo pegava carta para ir atrás dos irmãos, para açoitá-los, jogá-los em prisões, né? Inclusive, Paulo consistiu na morte do primeiro mártir, que foi Estevão, né? Paulo assistiu ali à morte de Estevão. Então, Paulo se considerava um dos maiores pecadores. E aqui um ponto importante para você que me ouve, que mostra que Jesus tem verdadeiramente poder de transformar a vida do ser humano. Nós podemos ver aqui um Paulo antes da conversão e outro Paulo depois da conversão. Ou seja, Jesus transforma, né, a vida do ser humano. E eu quero ler aqui outro versículo para que nós possamos estarmos mais baseados. É uma passagem bastante conhecida, que é a passagem de Jesus, a conversa de Jesus com Nicodemos, né? Porque com Nicodemos. Olha aqui, está em Lucas capítulo 19, Lucas 19, o versículo 10. Olha o que diz aqui também. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, outra vez, Lucas, o médico amado, né? Lucas escreve o livro de que leva o seu nome, Lucas, e escreve também o livro de Atos. E eu acho muito interessante que aqui no primeiro livro de Lucas, né? Que é o livro que leva o seu nome, ele diz assim, ó, que ele procurou escrever esses fatos minuciosamente, né? Aqui, ó, olha aqui o versículo de número 3. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, excelentíssimo Teófilo, para a sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então Lucas escreve aqui com muita riqueza de detalhes. E Lucas também fala aqui no versículo 10 que Jesus veio buscar
e salvar o que se havia perdido. Eu achei interessante aqui na descrição de Lucas, registrando aqui esse diálogo com Nicodemos, porque o versículo de número 7, Nicodemos, ele sofre algo que nós sofremos hoje. Olha o que diz aqui o versículo 7 do capítulo 19 de Lucas. E vendo todos isso, murmurava dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. Olha aqui, todos que estavam reunidos ali, né? Jesus estava passando, todos estavam reunidos, aquela multidão que estava à volta de Jesus. Quando vê Jesus entrando na casa de Nicodemo, eles fazem aquilo que nós, no século 21, somos mestres de fazer. Julgamos, né? Olha aqui, e vendo todos isso, murmurava dizendo, que entra para ser hóspede na casa de um homem pecador. Interessante que, se você analisar o texto, as demais pessoas que estavam com Jesus, né, os judeus, eles já se consideravam santos, puros. Eles acusam Nicodemo, né, de ser pecador. Embora fosse, mas não era o que Jesus estava ensinando de julgar. Jesus estava mostrando que ele veio trazer salvação. Ele veio resgatar. Porque essa é a resposta de Jesus no versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Pois bem, talvez você encontre aqui na mesma situação de Nicodemos, né? Talvez você foi rejeitado pelo seu pai. Talvez você foi rejeitado pela sua mãe. Talvez você saiu de casa ferido, porque talvez você foi violentado pelo seu pai, violentada pelo seu pai dentro da sua própria casa. Talvez você se pergunta, há ainda esperança para mim? Há salvação para mim? Talvez lá no seu íntimo, no seu coração, as pessoas já te jogaram tanta pedra, já te deram tantas pedradas, e a situação que você se encontra hoje, talvez você indaga no seu coração, ainda há salvação para mim? Ainda há esperança para mim? Sabe o que Jesus diz para toda aquela multidão que murmurava, que acusava Nicodemos? Sabe qual foi a resposta? Jesus falou, eu vim foi para esses. Jesus está dizendo para você que me assiste, Jesus veio para você ainda. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez você está envolvido, tão envolvido até o pescoço, nas coisas que não convém, que você acha que não há mais solução para você. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para você. Paulo era perdido, Paulo era perseguidor, Paulo mandava bater e açoitar as pessoas. E houve solução para ele. Nicodemos era cobrador de impostos, né? Nicodemos cobrava uma carga superior do que não devia. Mas Jesus chegou até ele e Jesus disse para Nicodemo, hoje veio salvação a esta casa. Certa feita, uma mulher foi pega no ato de adultério. E segundo a lei de Moisés, aquela mulher deveria morrer. Mas Jesus, como veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido, Jesus falou para os acusadores daquela mulher, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E todos deixaram aquela mulher. E Jesus fala para ela, mulher, cadê os teus acusadores? Não tinha ninguém mais. Então Jesus também responde, eu também não te condeno. Jesus não está para condenar você. Jesus está para te salvar, tirar você da situação que você encontra.
Talvez você não tenha paz mais dentro da sua própria casa, você acha que não tem mais escape. Talvez você não fala mais com seu filho, você não fala mais com seu pai. São casais que vivem separados dentro da própria casa e acham que não tem mais solução. Mas Jesus tem. E por que só Jesus pode mudar a sua vida? Talvez você já percorreu por muitos caminhos e até hoje não encontrou uma solução para o seu problema. Mas por que só Jesus pode? Eu vou explicar para você aqui por que só Jesus pode transformar a vida do homem. Porque Jesus diz aqui para Nicodemos, no seu diálogo, que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do sangue é sangue. Mas quem nasce em Jesus tem uma nova vida, quem nasce em Jesus é nascido do Espírito. E isso está registrado lá no nascimento de Jesus. Todo mundo que é nascido de uma junção carnal, de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, é nascido da carne. E quando Jesus nasce, numa concepção vaginal, numa concepção pura, porque Jesus não nasce de uma relação sexual. O anjo diz que o Espírito Santo desceria sobre Maria e ela ficaria grávida. Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Então Jesus quebra essa condenação carnal, porque a Bíblia diz que todos pecados e destituídos estavam da glória de Deus. Então Jesus quebra. Quando Jesus é gerado pelo Espírito Santo, então Jesus tem condição de nos dar um novo nascimento. Agora nós podemos nascer em Jesus pelo Espírito, porque Jesus não foi gerado pela carne. Jesus não foi gerado por uma relação sexual. Então Jesus, sendo nascido pelo Espírito, ele também nos proporciona um novo nascimento, que é pelo Espírito Santo. Mas isso só vai acontecer na nossa vida quando nós dermos lugar para que Jesus possa trabalhar na nossa vida. Se você ler aqui todo o texto, você vai ver que Nicodemo desce da árvore, Nicodemo abre a porta da sua casa e Jesus entra, ceia com Nicodemos. Eu quero dizer para você que me ouve, que se você abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar, Jesus pode mudar a sua vida. Não existe situações que Jesus não possa mudar, né? Não, que Jesus não possa mudar. A Bíblia nos conta a história de um rei chamado Manassés. Manassés, quando ele assume o reinado em Jerusalém, Manassés, ele profana a casa de Deus. Ele levanta ídolos dentro da casa de Deus. Manassés, ele faz com que ele sacrifique os seus filhos ao deus Moloque, faz atos de bruxaria, um ritual dentro da casa de Deus. E a Bíblia diz que, mesmo assim, quando Manassés foi preso, que ele ora, ele se arrepende, Deus salva, Deus aceita ele de novo. Eu trago esses exemplos para você ver que não importa a situação que você passa. Se você se arrepender, se você der lugar para Jesus, Jesus pode mudar o quadro da sua vida. Não importa a situação que você se encontra. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar aqueles que havia perdido. Não importa se a população te condena, faça como Zaqueu, te critique, te chame de pecador, te aponte o seu defeito. Mas Jesus veio para chamar você de filho. Jesus veio para te tornar filho de Deus e escrever o seu nome no livro da vida.
E só Ele tem condição de te gerar de novo. Gerar fala de um novo nascimento, uma nova vida. Só Jesus pode trazer para você uma nova vida. Só Jesus pode mudar. Tirar do seu coração o rancor, tirar do seu coração a tristeza, fazer você brotar uma nova árvore e fazer você frutífera, né? E trazer alegria ao seu coração. Esta é a palavra que eu tenho para você aqui neste vídeo. Espero que o Espírito Santo possa trabalhar aí no seu coração, porque há esperança, não importa a situação que você esteja enfrentando, não importa se você foi violentada no passado, não importa se você abandonou os caminhos do Senhor, não importa aonde você está mergulhado no lamaçal do pecado. Jesus veio para você e Ele tem condição de te dar uma vida nova. Assim como Ele fez com Paulo. Mudou a vida de Saulo para Paulo. Jesus mudou a vida de Pedro, que era um homem sanguíneo, e fez dele um pregador do Evangelho. Tem um livro muito famoso chamado Peregrino. O Peregrino, na sua biografia, ele diz que ele era um homem infano, mas abriu o seu coração e Jesus mudou. E é o mesmo que Jesus quer fazer com você. É só abrir o seu coração, porque ainda há esperança para você, né? Espero que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Fique conosco, porque semana que vem tem mais uma palavra de Deus. Nós estamos aqui cada dia comentando um pouco mais, aprendendo junto a respeito da palavra de Deus. Eu te convido a deixar aí o seu like, deixar aí o seu comentário, o seu joinha, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa te alcançar aonde quer que você esteja, e que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração. Deus abençoe sua vida em o nome de Jesus.